Se você está aqui, muito provavelmente você é dono de uma clínica médica e muito provavelmente também está preocupado de como a reforma tributária vai impactar a realidade do seu negócio. Primeiro, parabéns, porque eu sei que poucos são os empresários que tiram tempo para estudar como a reforma tributária vai impactar o caixa das empresas, mas também tem uma notícia não muito boa para te dar. Talvez você esteja atrasado nesses estudos porque a reforma tributária já começou. Em 2026, algumas clínicas, alguns negócios já sentiram o impacto da reforma tributária no bolso, especialmente dos sócios. Porque quando o assunto é reforma tributária, a gente fala de algumas reformas que estão acontecendo na esfera tributária. E as duas que nós vamos abordar aqui é a reforma da renda e também a reforma do consumo. Você já sabe qual que é a alíquota efetiva que a sua clínica paga nas condições de hoje? Ou melhor, em 2027, você sabe quanto de tributos você vai pagar? Muitas pessoas estão ainda com essa incerteza e deveriam estar dormindo preocupadas com essa dúvida, porque pode impactar negativamente no resultado do caixa da sua clínica médica. E o que é que a gente vai abordar aqui nesse vídeo? Primeiro, vamos dividir essa apresentação em duas partes: a reforma da renda e a segunda parte, que é a reforma do consumo. Inicialmente, até porque eu quero trazer aqui casos práticos, números reais e não tratar muito no juridiquês, eu quero trazer aqui qual que é o cenário de hoje, focando especialmente em clínicas médicas do lucro presumido ou do lucro real, e o que é que vai mudar com a reforma tributária, seja a reforma da renda ou a reforma do consumo. Como que hoje funciona a tributação federal sobre a renda própria da clínica médica. Nesse sentido, existem duas modalidades de tributação. Ou a clínica médica ela é tributada pelo presumido ou pelo real. Existe também o Simples Nacional, mas o foco desse vídeo de fato será o lucro presumido ou lucro real. Qual a diferença entre os dois? Como o próprio nome diz, a base de cálculo dessa tributação ou será um lucro presumido ou será um lucro real. Vamos pegar aqui primeiro o caso do lucro presumido. Vocês devem estar conseguindo acompanhar aí. Num faturamento de 100%, se presume que a clínica médica teve um lucro de 32%. Esse lucro efetivamente pode ser maior ou pode ser menor, não importa, quando a clínica está enquadrada no lucro presumido. O que importa aqui é que sobre o faturamento se aplica uma presunção de 32%. E aí se chega a um lucro presumido, que será a base de cálculo dos tributos. Quais tributos? Imposto de renda e contribuição social. E as alíquotas, nesse caso, serão de 15% de imposto de renda e um adicional de 10% sobre aquilo que superar em um mês 20 mil reais. Basicamente, a gente está falando de uma alíquota de imposto de renda de 25%. E além dela, existe também a contribuição social, numa alíquota de 9%. Ou seja, ao todo estamos falando de 34% de carga tributária só desses dois tributos que incidirão sobre o lucro, nesse caso o lucro presumido. A gente chega então a uma alíquota efetiva sobre o faturamento de 10,88%. Não sei se você tinha esse número, mas agora você está ciente que caso a sua clínica médica seja do lucro presumido, você paga de imposto de renda e contribuição social, que são dois tributos que incidem sobre o lucro da empresa, 10,88%. Mas existe a possibilidade ainda dessa clínica ser tributada pelo lucro real. Do faturamento se deduzem as despesas e também outros custos, e o que se apura enquanto lucro real, se aplicam os mesmos tributos na alíquota de 34%. Então aqui a carga tributária efetiva pode ser maior ou menor do que aquela que eu acabei de apresentar no lucro presumido. Né? No lucro presumido a gente fala aí de 10,88% sobre o faturamento, já no lucro real não consigo dar certeza porque tem que se observar efetivamente qual que é o lucro real daquele negócio. Agora, naturalmente, se o lucro real ele é menor do que a presunção de 32%, a carga tributária vai ser mais vantajosa no lucro real. Agora, se seu negócio opera com uma margem de lucro superior a 33%, é mais vantajoso, quando couber, estar no lucro presumido. Estou falando disso porque essa é uma primeira tributação que acontece sobre a renda propriamente aqui da empresa. Essa tributação que eu acabei de citar é uma tributação própria das clínicas médicas. No entanto, os hospitais são tributados de outra forma. A presunção que acontece lá para as empresas que estão no lucro presumido
ela não é de 32% para imposto de renda e contribuição social, mas se presume um lucro de 8% para fins de cálculo do imposto de renda e de contribuição social se presume um lucro de 12%. E aí se chega a essa base de cálculo de lucro presumido e se aplicam as mesmas alíquotas. Mas, com a vantagem dessa equiparação hospitalar, que é uma possibilidade, a gente está falando de uma redução de carga tributária para as clínicas médicas do lucro presumido, saindo de 10,88% para 3,08%. Uma redução aí de 71% em favor da clínica médica. Eu não vou me alongar aqui sobre a equiparação hospitalar porque não é o tema do vídeo, mas eu deixo o aviso de conversa com o seu contador ou um advogado de confiança para analisar a possibilidade de se valer da equiparação hospitalar para alguns procedimentos realizados na sua clínica médica. E uma notícia boa, a reforma tributária não vai alcançar a equiparação hospitalar, então ela permanece pelos próximos anos. A reforma da renda, de forma específica, ela acaba impactando não a clínica médica, mas o médico que é sócio daquela clínica. Pode ser que em 2026 você já tenha ouvido algum relato de que um colega seu ou você mesmo sofreu uma tributação de distribuição de lucro recebida. O que é que acontece? O que é que mudou agora em 2026? Vamos pegar na prática. A gente vai olhar aqui para duas frentes. Primeiro, um olhar mensal da distribuição de lucros que acontece em determinado mês. Caso essa distribuição de lucros seja superior a 50 mil reais, e é 50 mil reais e um centavo, acontecerá uma retenção na fonte de 10% sobre o todo. Ponto importante, não é sobre o excedente, é sobre o todo. Então, qualquer distribuição de lucro superior a 50 mil reais de uma pessoa jurídica em favor de uma pessoa física, deverá acontecer uma retenção na fonte de 10%. Um ponto importante, essa retenção na fonte ela não é uma tributação definitiva. Basicamente é o governo antecipando um tributo que provavelmente será devido na declaração de ajuste anual do ano seguinte, do exercício seguinte. E aí é que entra a segunda regra, do imposto de renda pessoa física mínimo. Aqui a gente deixa de observar isoladamente um mês e passa a analisar o total de rendimentos desses sócios no decorrer do ano. E o ponto de atenção é parte de 600 mil reais. Em 600 mil reais, esse contribuinte passa a ser alcançado por essa nova regra do imposto de renda pessoa física mínimo, que, como o próprio nome diz, é uma verificação que a Receita Federal vai fazer se você pagou o mínimo de imposto de renda esperado pelo total de rendimentos recebidos no decorrer do ano. Na prática, você vai conseguir acompanhar aí por esse desenho, quem recebe a partir de 600 mil reais de total de rendimentos, no caso do médico, o total de rendimentos se configura distribuição de lucros, prolabore, valores recebidos por cooperativas, enfim, basicamente quase a totalidade dos rendimentos recebidos entram nessa conta. A partir de 600 mil reais se aplica 0%, mas vai evoluindo até chegar a 1,2 milhão. Até tem um exemplo aqui que para ficar mais claro, a partir de 600 mil reais a alíquota mínima é de 0%, mas já em 800 mil, por exemplo, a alíquota vai ser de 3,33%. Até chegar a uma alíquota fixa de 10% para quem tem um total de rendimentos a partir de 1,2 milhão. Como que vai se aplicar na prática? Vamos pegar aqui o exemplo de 1,5 milhão. Para quem recebe um total de rendimentos de 1,5 milhão no decorrer do ano, se espera que ele pague no mínimo 10% de imposto, ou seja, 150 mil reais. Vamos para um exemplo mais prático ainda. Imagina só um médico que recebe no decorrer do ano 1,5 milhão, sendo que 1 milhão vem de distribuição de lucros de uma clínica médica que ele é sócio e outros 500 mil vem de uma cooperativa. Esses 500 mil muito provavelmente sofrem uma retenção na fonte, algo em torno ali de 100, 120 mil reais no decorrer do ano. Ou seja, no decorrer de todo o exercício ele recebeu 1,5 milhão e o governo espera que ele contribua com o imposto de renda de no mínimo 150 mil. Mas no exemplo que eu te dei, ele contribuiu com 100 mil, 120 mil e vai ser necessário ele complementar. E se ele tiver pago a mais? No decorrer do ano ele já sofreu retenções na fonte de 180 mil reais. Se ele contribuiu a mais, pode ser que fique resolvido por isso mesmo. Vai depender da alíquota efetiva dele apurada na declaração de ajuste anual. E aí, nesse momento, entram as retenções na fonte que podem ter ocorrido das distribuições de lucro acima de 50 mil reais. Essa regra, sim, consolida uma tributação. Ou seja, pode ser, inclusive, que
um contribuinte, um médico, sofre uma retenção na fonte de uma distribuição de lucros recebidas no alíquota de 10%, mas na declaração de ajuste anual ele receba todos esses valores de volta por não ter sido alcançado pela regra do imposto de renda pessoa física mínimo. Então, quando o assunto é a reforma da renda, o CNPJ não é alcançado, mas o CPF que está por trás dela, os sócios, pode ser alcançado por essas novas regras. Uma alternativa que muito tem se utilizado é substituir essa participação na sociedade por meio da pessoa física do médico por uma holding de participação. Isso não resolve 100% do problema, mas minimiza muito o impacto dessa nova regra. Vou dar um exemplo. Eu gosto de explicar sempre para meus clientes que essa holding de participação vai funcionar enquanto um banco do médico ou um banco da família. Para um exemplo muito prático, vamos colocar que chegou em outubro e você tem 300 mil, 200 mil de distribuição de lucros por receber. E você vai sofrer com esse teto de 50 mil e teria que, em tese, receber fracionado, mas pode ser que, inclusive, já se acumule com a distribuição de lucros do mês seguinte. Enfim, vai se tornar uma bola de neve. É muito mais vantajoso você pegar todo esse valor e levar para a sua holding de participação, onde essa distribuição de lucros não tem um teto e pode ser recebida de forma isenta. E aí esse dinheiro permanece num caixa já seu, um caixa da sua família. E nesse CNPJ, nessa holding de participação, você pode ter outros sócios, como por exemplo a sua esposa, seus filhos, o que fizer sentido dentro da sua realidade familiar. E aí com essa possibilidade, inclusive, esse teto de 50 mil reais se multiplica pela quantidade de sócios que estão ali naquela holding. Então essas são as novidades que a reforma da renda traz, que impactam o quanto de dinheiro chega no bolso dos sócios. E aí a gente passa para a segunda parte, que é a reforma sobre o consumo. Essa reforma que começará a ser implementada em 2027, já no próximo ano, com novidades muito impactantes, e ela vai passar por um período de transição. 2026 já tiveram alguns ajustes de sistema, mas algo ali simulado para que as empresas pudessem se acostumar com a nova realidade, mas já em 2027, por exemplo, PIS e COFINS serão extintos e passará a existir a CBS, que é um tributo que surge para substituir o PIS e a COFINS. E aí, a partir de 2029, começa uma nova transição que durará 2029, 30, 31 e 32, onde, no caso da clínica médica, o ISS será extinto gradualmente. Já em 2033, a reforma tributária se consolida completamente. Vamos falar agora de 2027. Mais uma vez, existe diferença numa clínica médica do lucro presumido ou do lucro real. As clínicas médicas que são do lucro presumido, elas pagam PIS/COFINS numa alíquota fixa de 3,65% sobre o faturamento total. Já as clínicas médicas que estão no lucro real pagam o PIS/COFINS de 9,25%, no entanto, com possibilidade de crédito. E o que é que muda agora com a reforma tributária do consumo? PIS/COFINS serão extintos e já em 2027 entra completamente, de forma definitiva, a CBS. A CBS a gente não tem ainda uma alíquota definida, mas eu estimo que será em 9%. E aí uma boa notícia, as clínicas médicas terão um fator de redução de 60%, de forma que essa alíquota da CBS cairá para 3,6% para a clínica médica, já algo muito próximo ali do que as empresas do lucro presumido pagavam, né, por meio do PIS/COFINS. No entanto, uma boa notícia é que além dessa alíquota próxima do PIS/COFINS, existe a possibilidade de créditos. Já a gente fala um pouco mais sobre o que é que são esses créditos. E aí, já em 2027, não vai ter mais diferença para fins de CBS de lucro presumido e lucro real. As duas modalidades serão tributadas de CBS da mesma maneira, 3,6% com possibilidades de crédito, ou seja, a alíquota definitiva pode ser de 2%, 2,5%, 1%, vai depender da quantidade de créditos que essa clínica médica vai poder se valer. E aí já mais na frente, em 2029, o ISS passará a ser extinto de forma gradual. Aqui em Fortaleza, por exemplo, o ISS é de 5%, mas, via de regra, varia de 2% a 5%. Então, em 2029, se extinguirá o ISS e passará a existir o IBS, numa alíquota estimada, não tem nada ainda definido, de 19%, ou seja, nós vamos sair de uma alíquota de 2% a 5% para uma alíquota de 19%. No entanto, mais uma vez a boa notícia é que vai ter esse fator de redução de 60% e aí a gente chega ali numa alíquota de 7,6%, também com possibilidade de créditos.
Então fica muito claro que o que vai tornar a reforma tributária vantajosa ou não para o negócio é a quantidade de créditos que a empresa vai poder tomar. Se a gente observa aqui, ao final da reforma tributária, da transição, a gente vai sair de uma alíquota somada ISS e PIS/COFINS no lucro presumido, para pegar de exemplo, de 8,65% para uma alíquota de 11,2%. No entanto, de um lado, esses 8,65% incidem sobre o faturamento e do outro lado existe a possibilidade de créditos. Então é claro que o que vai definir se a reforma tributária vai ser positiva ou negativa na realidade da sua clínica médica é a quantidade de créditos que ela vai poder tomar. Eu gosto de falar que a reforma tributária, ela por si só é neutra. Ela não define se é boa ou se é ruim. É a própria organização da clínica médica que vai definir se a reforma tributária vai ser positiva ou negativa. E fica muito claro também que é muito importante, desde essa transição, estar bem assessorado para que a reforma tributária não custe caro para a sua clínica médica. Em 2027, como eu disse, a gente some o PIS/COFINS e entra o CBS. Numa alíquota até menor, né? A gente está saindo lucro presumido de 3,65 para 3,6. A gente pensa, pô, então vai permanecer da forma que está. Mas veja, existe a possibilidade de você economizar com esse tributo. Pode ser que a alíquota efetiva caia para 1%, 1,5%. Agora é necessário observar quais créditos você vai poder tomar no seu negócio, na sua clínica médica. Mas afinal, o que são esses créditos? É importante entender que em determinados momentos da rotina da sua clínica, você se torna um consumidor. Trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, você adquire materiais, né, insumos, equipamentos para a sua clínica, paga o aluguel do imóvel, também paga energia elétrica, alguma manutenção que é realizada. Tudo isso pode gerar crédito para a sua clínica médica. Um ponto muito importante, a folha de pagamentos não vai gerar créditos, ou seja, os valores pagos aos seus funcionários, nem mesmo os encargos trabalhistas, gerarão crédito para o seu negócio. Isso é um ponto de muita atenção, porque eu sei que custa muito para as empresas de serviço, mas fique ciente de que não terá crédito sobre essa despesa. Mas alguns requisitos aqui precisam ser observados para que você possa se valer efetivamente desses créditos. Primeiro de tudo, analise a qualidade dos fornecedores da sua clínica médica, porque a clínica médica só poderá se valer dos créditos dessas operações de aquisição, de contratação, caso esses fornecedores recolham devidamente o imposto devido na operação. Outro ponto, analise se essas despesas estão propriamente na clínica médica, ou se eventualmente você faz uma compra de insumo pela sua pessoa física, adquire equipamento pela pessoa física, isso não vai gerar crédito para a clínica médica. E aí, por fim, eu trago alguns exemplos para a gente tratar de números aqui, você entender efetivamente qual que é o impacto no seu negócio. E veja, a gente está saindo em 2027 de 3,65% de PIS/COFINS para as empresas de lucro presumido e já indo para uma alíquota de 3,6%. Muitos vão se contentar de ter essa economia mínima de 0,05%, mas veja, essa é uma excelente oportunidade de fazer economia dentro da sua clínica. Vamos pegar aqui um exemplo de uma clínica que fatura 5 milhões de reais. No decorrer do ano, com a alíquota efetiva de 3,6%, ela vai ter pago 2,16 milhões de reais caso ela não se valha de nenhum crédito. No entanto, vamos para um exemplo aqui de uma alíquota efetiva de 1,98%, onde já existe um bom aproveitamento de créditos. A gente está falando do pagamento de CBS na casa de 1,19 milhão, ou seja, uma economia de quase 1 milhão de reais com um bom aproveitamento dos créditos. E esse aproveitamento pode ser ainda maior, vai depender da organização que você vai ter sobre esses créditos. Diante de tudo que foi dito, o impacto da reforma tributária depende muito da gestão que sua clínica médica vai possuir. Se você está bem assessorado, provavelmente você vai ter uma economia, mais dinheiro no seu bolso. Se você está mal assessorado, a reforma tributária pode se tornar muito cara para o seu negócio. O escritório se coloca à disposição para auxiliar você, dono de clínica médica, a passar pela reforma tributária da forma mais tranquila e econômica possível. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, não se esqueça de deixar um gostei, se inscrever no nosso canal, mas clica também na descrição do vídeo no link que leva à nossa página do escritório. E se você está assistindo esse vídeo na página do escritório, em algum canto por aqui vai ter um botão para você agendar um horário para conversar com o meu time que vai lhe auxiliar a tirar algumas dúvidas e, quem sabe, trazer mais economia para o seu negócio em 2027.